Boa noite, meus amados irmãos. Estamos mais uma vez juntos para refletirmos a palavra do Senhor. E desta feita, nós vamos meditar nesse momento, sobre um texto maravilhoso. Texto que nos dá alegria e edificação. Um texto que, com certeza, os irmãos já leram bastante, já meditaram, já ouviram pregações que tratam desse texto. E, nesse momento, eu quero aproveitar e pedir para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11 e versículo 25. Evangelho de João, capítulo 11 e versículo 25, diz assim a palavra do Senhor. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu vou repetir mais uma vez. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu quero, nesta noite, pensar com vocês acerca desse texto bíblico. Eu quero meditar com você acerca desse texto maravilhoso da palavra do Senhor. Jesus disse que Ele é a ressurreição e a vida. Aquele que crê em Jesus, ainda que esteja morto, que tenha falecido em Cristo, diz o texto, viverá. Meus amados irmãos, isso quer dizer que Ele não só é o doador original da vida, mas Ele possui o poder sobre a morte com relação à sua própria morte, assim como diante da morte de outras pessoas. Meus amados irmãos, com respeito à sua própria morte, que haveria de acontecer pouco tempo depois da afirmação, eu sou a ressurreição e a vida, Ele disse, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, disse Jesus, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Disse Jesus, este mandato recebi do meu Pai. João capítulo 10, 17 e versículo 18. O poder de ter a sua própria vida trazida de volta pelo seu próprio poder indica a sua natureza divina, meus amados, a qual tem domínio sobre todas as coisas. Ninguém que está morto pode reviver por seu próprio poder. Todavia, Jesus Cristo não é somente um homem, Ele é também o Salvador com natureza divina que possui autoridade sobre a morte, fazendo com que pudesse ressuscitar pelo seu próprio poder. Com respeito à morte de outras pessoas, não é diferente. Enquanto Marta lamentava a morte de Lázaro, seu irmão, Jesus lhe disse, enquanto ela lamentava, Jesus disse o seguinte, teu irmão há de ressurgir, isso aí em João 11, 23, Evangelho de João 11, 23. Então, ele disse, o teu irmão há de ressurgir para consolá-la
sabendo exatamente o que estava para fazer com aquele amado que já havia quatro dias que havia morrido. No caso, Lázaro. Marta, todavia, não entendeu onde Jesus queria chegar. Por isso disse: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. João 11, 24. Isso aí, Marta disse isso. Marta estava teologicamente correta por duas coisas. Ela cria na ressurreição e cria que a ressurreição iria acontecer no último dia. Todavia, ela falhou em perceber que o seu irmão poderia ressurgir naquele mesmo dia. Por isso Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Marta. Ele disse para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus Cristo devolveu a vida ao irmão morto, ou seja, a Lázaro, porque esse poder revela a sua divindade. Esse poder revela a divindade de Jesus Cristo. Com respeito à ressurreição final, meus amados, é o próprio Jesus que é quem vai chamar do modo como fez com Lázaro. Todos que estiverem nos túmulos, eles ressurgirão de modo definitivo, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno, ou seja, para o juízo. Você vê isso aí no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 28 e versículo 29. Esse poder divino de Jesus Cristo será manifesto de modo pleno nesse dia. Então todos, sem exceção, saberão que Ele é realmente divino, porque a capacidade de trazer a vida é de Deus. É de Deus. Deus abençoe aí a irmã Clarice Santos. Que Deus abençoe você. Também boa noite também a irmã Givanilda Targino. Eu peço, se for possível, que a irmã abra uma sala de vídeo aí no Facebook. Compartilhe esse estudo que é de fundamental importância. Estou tratando aqui acerca daquele texto que diz: eu sou a ressurreição e a vida. Louvado seja Deus. A vida em si mesma é uma característica eminentemente divina. Nós temos vida, mas Deus é vida. Jesus Cristo, ele reivindica ser Senhor na esfera da vida diante do quadro da morte. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra ou que esteja morto, viverá. Ou seja, a nossa vida, ela é derivada de Deus, ela deriva de Deus. E não pode existir a parte de Deus. É impossível nós vivermos essa vida a parte de Deus. Pois Deus, ele é a nossa vida. E ele mesmo a produz naquele que traz a existência. Ou seja, Deus, ele infunde a vida ao que está morto em pecados. Nesse último sentido, ele é a ressurreição. E isso é uma prerrogativa divina, produzir vida. Ele não a repartiria com ninguém a não ser consigo mesmo. Ou seja, toda a vida, todavia, essa propriedade de Jesus Cristo teve para si. Foi por isso que Jesus Cristo disse que o Pai concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. O que dá a Cristo a capacidade de vivificar aqueles a quem quer. Louvado seja Deus. Boa noite a meu primo Albenilson Cabral Ribeiro. Que Deus abençoe, Albenilson, meu primo aí. Que Deus te abençoe. Então eu quero trazer, meus amados, algumas aplicações acerca do que nós estamos aprendendo do texto que diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Isso nós temos que crer. Crer mesmo. Veja o que é que diz. Vamos ver aqui a aplicação desse texto aqui. Em primeiro lugar,
Se você crê que Jesus é a ressurreição e a vida, e se você crê que aquele que crê nele, ainda que morra, viverá, ou seja, será ressuscitado para a vida eterna, primeira aplicação que eu quero trazer para você: creia em Cristo para permanecer na vida. Pois João 11:25 diz o seguinte: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. É bom que você entenda, meu amado. É bom que você entenda que não se recebe a vida pelo fato de se crer, mas você desfruta da vida quando você crê. Se você crê em Cristo, então vai experimentar a doçura da vida que Cristo é e a doçura da vida que Ele lhe traz. A nossa fé em Cristo faz com que não somente desfrutemos da vida, como faz com que permanecemos vivos em Cristo Jesus. Veja que Jesus continua dizendo: e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. No versículo 26 do capítulo 11. Então Jesus pergunta a Marta: crê isto? A mesma pergunta eu faço a você, meu amado irmão. Você crê que quando você falecer, você crê que você participará, você crê que você vai participar da ressurreição para a vida? Você crê? Porque nós devemos crer na ressurreição do nosso corpo. Há aqueles que na vinda de Jesus vai estar vivo, e esses receberão um novo corpo, um corpo incorruptível. Mas os que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar primeiro, vão receber corpos glorificados. Ou seja, eles vão ressuscitar. Então, aqueles que morreram em Cristo, desde a época de Adão até hoje, que morreram na fé do Redentor que viria, e aqueles que estão morrendo na fé no Redentor que já veio. Se você crê, ainda que você morra, ainda que você seja sepultado, Deus vai ressuscitar você. O Senhor Jesus vai ressuscitar você. E você terá seu corpo de volta à sua alma. Porque quando o cristão morre, a sua alma volta para Deus, vai estar com Deus no paraíso, no novo céu, lá no céu com Deus. Seu corpo estará sepultado, mas na ressurreição do corpo, você receberá o seu corpo de volta e uniciar com sua alma, mas o seu corpo glorificado. Então, aqueles que creem em Jesus Cristo, que morreu em Cristo, eles vão receber corpo glorificado e viverão eternamente. Mas também haverá outra ressurreição, que é a ressurreição da condenação ou a ressurreição do juízo do grande e último dia. A irmã Rosângela Alves, ela está dizendo o seguinte: a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe sempre. Você e sua família tenham uma boa noite, abençoada pelo Espírito Santo, e o Senhor Jesus Cristo conceda a você sempre assim, pregando a palavra de Deus. Amém. Que Deus te abençoe, irmã Rosângela Alves. Obrigado por estar conosco aqui. Então, meus amados irmãos, nós devemos crer em Jesus Cristo. Então, creia em Cristo para permanecer na vida. A nossa fé em Cristo faz com que não somente desfrutemos da vida ou a vida dele, como faz com que permanecemos vivos em Cristo. Veja o que Jesus continua dizendo. Ele disse: e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente, irmãos. Então é necessário que creiamos naquele que é a ressurreição e a vida, a fim de que desfrutemos e permanecemos vivos eternamente. A segunda aplicação que eu queria trazer para vocês nesta noite, acerca do texto "Eu sou a ressurreição e a vida", suplique a graça de Deus.
Há muitos que andam mortos, mas nem sabem que estão mortos, não é verdade? Se você está lendo as verdades deste capítulo, então, se você já leu esse texto aqui, então já se inteirou de que precisa da vida que Cristo é. Se você orar pedindo vida a Deus, já é um sinal que a vida já começou a manifestar-se na sua vida. Nenhuma pessoa morta em seus delitos e pecados sabe que está morta e, portanto, não vai pedir vida espiritual. No entanto, se essas verdades trabalhadas aqui lhe fazem sentido e você desejou essa vida, é bem possível, é bem provável que a vida de Cristo já começou a existir em si e na sua vida. Portanto, creia em Cristo. Suplique que a graça dessa vida se manifeste a ponto de todos poderem ver que você é uma nova criatura. Meu amado irmão, minha amada irmã, no credo apostólico, lá no finalzinho do credo apostólico diz: eu creio na ressurreição da vida, ou eu creio na ressurreição do corpo. Se você crê na ressurreição, se você crê em Jesus, que Ele há de ressuscitar você para a vida eterna, então creia nesse fundamento. Creia em Jesus Cristo, pois Ele comprou corpo e alma. O nosso corpo e a nossa alma não pertencem a nós mesmos, mas pertencem ao nosso fiel e Salvador Jesus. Ele comprou corpo e alma. Lá na cruz, o sangue de Cristo foi derramado para pagar o nosso pecado e para nos comprar com preços de sangue. Portanto, se eu e você partimos dessa vida, creia uma coisa: creia que Jesus há de ressuscitar seu corpo. Se você morrer antes da vinda de Jesus, você partir dessa vida para estar com Deus, creia que seu corpo vai se unir ao seu espírito, à sua alma, e você ressuscitará para a vida eterna. Pois Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. É uma questão de crença, é uma questão de crer. Creia em Jesus, se apegue a Jesus. Ele é o eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a porta, Ele é a ressurreição, Ele é o bom pastor, Ele é a porta das ovelhas. Ele é a vida, Ele é a nossa vida. Creia em Jesus, ame a Jesus, queira ser parecida com Jesus. Respire Jesus, leia a palavra de Jesus, peça ao Espírito Santo para que o caráter de Cristo seja forjado no seu caráter, ao ponto de você dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo, ele não tinha a sua vida por preciosa. Ele disse que o viver era Cristo e morrer era ganho. O viver é Cristo e o morrer é ganho. Vivamos a vida de Cristo. Que nesses últimos dias da igreja na terra, viva Jesus. Faça com que as pessoas vejam Jesus em você, Jesus na sua vida. As pessoas querem ver Jesus em nós, por meio de nossas atitudes, por meio de uma vida piedosa. Quer ver um crente ser parecido com Jesus? É um crente ser cheio do Espírito Santo. É um crente ser cheio do Espírito Santo. Irmão Denis Alves Paixão, Deus abençoe, boa noite, irmão Denis Alves Paixão, que Deus te abençoe, que Deus derrame graça sobre a sua vida, meu amado. Pois é, meu amado irmão Denis, que o Espírito Santo nos encha da sua graça, que sejamos crentes cheios do Espírito Santo, cheios da palavra de Deus, que possamos dar testemunho de Jesus, que possamos viver Jesus, que possamos crer em Jesus. Ele é a nossa ressurreição, é a nossa vida. Que Deus vos abençoe, que Deus fortaleça o seu coração, que Deus derrame graça sobre a sua vida, que Deus abençoe sua vida, seu ministério, a sua família, em nome de Jesus.
Tenha uma boa noite. Que o Espírito Santo aplique essas verdades no seu coração, na sua vida e na minha vida. Amém.